Agora, ô Júlia, você é da primeira geração do Porta ali. Cara, uma geração brilhante de atores ali. Eu acho que você é uma das pessoas ali que a gente vê, sei lá, vou pegar, talvez o seu vídeo mais famoso é o Sobre a Mesa, né? Cara, ali é muito legal porque claramente você vê uma cena de comédia primorosa, mas aonde você vê uma atriz ali que você não fala, pô, tem uma comediante, eles falam, é uma atriz, cara. É muito bom porque eu gosto muito de lembrar daquele, porque eu lembro de olhar e falar, caralho, mano, essa menina tem um peso dramático, né, pra contar piada e tal. Qual que é a sua... Porque eu te conheci ali. Qual que é a sua formação, assim? Porque eu olhei e falei, meu, eu nunca vi essa atriz e eu tenho certeza que ela tá há muito tempo fazendo isso, porque ela é muito boa e sabe o que tá fazendo. E eu até emendo uma coisa que eu ia também perguntar, que é, a gente sabe a história mais ou menos do Porta, mas como que você se conecta com essas pessoas, que tá meio dentro dessa pergunta. Mas deixa daqui a pouco a sua, que a minha tem muito Seguradinha, pra ela querido. desenvolver, tá? E Olha- eu tenho outra pra juntar. Mentira. Eu já falei que eu falei que eu não tenho memória. Olha, é engraçado porque aquele vídeo do Sobre a Mesa, ele é o meu segundo vídeo no Porta. E era... Mano, uma música, gente. Um celular. É um celular que tá É o tocando. meu? Não, remédio. Remédio da memória. O remédio. Não, e é uma música meio de espera de sala de... Ó. O que era isso? Ah, eu tenho terapia. Você esqueceu da... Você viu? Agora, a gente para, imagina. Eu coloco o lembrete, senão eu esqueço. Não, e tava uma musiquinha assim, parece aquela chama do gás. Eu achei que tava rolando alguma coisa lá fora. E eu coloquei no modo avião. Sempre tem uma puxada de tapete. Aquela traumatizada. Aquele vídeo foi, tipo, o meu segundo vídeo no Porta. E eu não fazia comédia. Então, eu vinha de um teatro, sei lá, qualquer outro gênero. Eu fazia drama, eu fazia contemporâneo, eu fazia outras coisas. E aí, de repente, a gente sabe que comédia tem muita aceitação. Então, eu tentei. Sempre me falaram que eu tinha que fazer comédia. Mas eu sempre achava que comédia era uma coisa muito difícil de fazer, que você tinha que nascer muito engraçado, não sei o quê. E eu sempre relutei. Mas aí, em um determinado momento, eu resolvi fazer uma peça que era uma dramédia. E, na sequência disso, apareceu o Porta. Então, eu não era uma pessoa que Era vista como tinha... comediante. Não, eu nem usava essa ferramenta da comédia. Mas Ali foi o meu primeiro momento chegando perto da comédia. E é engraçado que veio junto, assim, eu falo que a comédia caiu na minha vida, porque quando eu fui fazer essa peça de dramédia, na sequência o Jô Soares me convidou para ser protagonista da peça dele e o Porta apareceu. Então foi tudo junto. Fui eu ensaiando com o Jô, fazendo uma peça Qual peça dele. que Era o era? Atreva-se? O Atreva-se. Essa peça era muito boa. Agora imagina, Atreva-se. você nunca fez comédia. De repente estava eu ensaiando dentro da casa do Jô, com o Jô Soares me dirigindo e fazendo Porta paralelo com essa galera, com essa turma maravilhosa, Caraca. né? E aí foi assim, um intensivão. E pra mim é muito engraçado, porque como eu nunca... o meu lugar inicial, o meu ponto de partida não foi o humor. Então, e é muito interessante, porque as pessoas olham pra mim hoje e a minha trajetória é toda, pro grande público, é toda no humor. Então é muito interessante, porque eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa informação que junta as duas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto do drama. Só que a comédia também tem. Quando você chega no dramático, na comédia pelo dramático, você eleva isso à 15ª potência, é maravilhoso. Que eu acho que os grandes fazem isso, né? O Jô tem essa frase, não tem, que todo bom comediante é um excelente ator dramático, né? Com certeza, Agora- com certeza. Agora, só a conexão. Então, de você entrar no Porta dos Fundos, foi teste? Foi. Porque é isso que eu fico pensando, né? Porque eu falei assim: eles viram você fazendo esse Eles espetáculo. choraram numa peça e falaram assim, Foi cara... Essa Essa é a atriz garota. dramática Eu vou mudar a carreira dessa dá menina. um caldo cômico aí. Não foi? Então, não, porque quando isso começou a acontecer na minha vida, porque o Porta ainda não era uma coisa que tinha acontecido. Então, a gente cada um saía do seu espetáculo e a gente se encontrava num bar ali perto. É isso. Então, nessa brincadeira, eu fui conheci o Ian, conheci o Tabet.
O Fábio eu já conhecia, eu tenho que fazer esse gancho aqui, é importante falar sobre isso, mas já vou fazer. O Fábio eu já conhecia, e a gente, nessa coisa, pós-peça. Aí eu lembro como o Porta começou a acontecer na minha vida sem ainda ter essa ideia Porta dos Fundos. O Tabet estava conversando, a gente se deu muito bem de cara, e ele falou, cara, eu tô desenvolvendo um projeto com o Ian, que o Ian tinha um Anões em Chamas. Anões em Chamas. Pô, E o Tabet e o Kibe Louco, e eles estavam fazendo juntos, era recente naquele momento, eles estavam fazendo CSI Nova Iguaçu. Também, E aí, eles falaram, pô, vamos fazer uma coisa junto, não sei o que. Então, eles estavam desenvolvendo essa ideia. O Ian, parceiraço do Fábio, e o Gregório fazia parte dessa turma, mas no início estava sendo desenvolvido por ali, de onde eu assisti isso acontecendo, né? Aí, eles estavam querendo gravar vídeos, não sei o quê. Já tinha o Infante e o Magela que faziam Anões em Chamas. sim, eu lembro. A Letícia também fazia. A Clarice estava ali nessa galera também, mas eu não lembro se ela fazia o Anões. E aí o Tabet falou, cara, você quer gravar com a gente? Eu falei, ah, quero. Mas ainda não sabia o que ia ser. Achei que era que nem o Anões em Chamas. Você ia lá, gravava um negócio, não sei o quê. E a coisa estava acontecendo. Então, eu comecei a participar desse momento, quando a coisa estava sendo estruturada. Então, eu lembro de um dia que a gente fez uma reunião na casa do Porchat eu não sei se era para ler umas esquetes, não sei o quê, mas foi o dia que começou a se falar qual seria o nome do Porta dos Fundos. Nossa. E aí falou, cara, pode ser o que eu lembro tinha marmota, porque tinha uma esquete que era o Gregório, que era o Dia da Marmota, que ficava... tinha um que era sorvete de flocos. E eu não sei se isso estava na lista, mas é porque o Tabet sempre pedia sorvete de flocos quando a gente ia nesse bar. E aí outro era Diagonal, que era o nome do bar, né? Sim, o Diagonal. Diagonal. E aí, enfim, tinha Porta dos Fundos, que Porta dos Fundos foi tinha isso, a gente fazia muitas jogatinas juntos. Então teve uma jogatina na minha casa que aconteceu esse nome Porta dos Fundos, que foi o Ian tirou uma carta do Imagem e Ação e ele começou a fazer uma mímica. E a mímica, ele fazia assim, ele apontava para a bunda dele o tempo inteiro. E a gente, bunda, furico, nádega. E aí deu e ele irritadíssimo, fazendo só a mesma mímica. Ele irritadíssimo, e a gente falando tudo, acabou, ele falou, porra, Porta dos Fundos, cacete. Cara. E a gente, Porta dos Fundos, ele E aí a gente riu muito disso, porque era muito, caraca, ele tava muito irritado, era não óbvio. Era possível, mas não era óbvio. Nem um pouco. E aí isso virou uma situação que a gente riu, e aí uma das opções veio por essa história. Nossa, olha aí. E aí foi assim, aí eu gravei Só que era isso, a gente convivia, por exemplo, nessa peça eu fazia com o Marcos Veras. Aí teve um dia que o Marcos, eu não lembro, ele tinha que fazer alguma coisa, um outro trabalho, e o Infante substituiu o Marcos. Então, No Atreva-se? não, nessa peça que eu fazia. O Dramédia. Que era Não Olhe Pra Baixo, Você Vai Querer Pular. E aí, então tinha isso, a gente convivia. E isso foi acontecendo. Aí, de repente, gravamos e, sei lá, 9 meses depois que o Porta foi pro ar. E aí, foi um boom, né? Foi, fenômeno. A gente sabia, porque essa galera toda já estava na estrada, eu também já estava 14 anos trabalhando, estava todo mundo na estrada, a gente sabe, né? Ali buscando o nosso espaço. E, então, assim, eram pessoas que tinham talento, tinha trajetória, tinha experiência, mas estava querendo achar esse espaço. Então, eu sempre soube que aquelas pessoas eram muito boas. Mas o boom que foi, porque já tinha estrutura, o Ian já conhecia estrutura, o Tabet também, tinha todo um planejamento profissional muito bom, mas tem também esse momento histórico, porque eu brinco que não exatamente o Porta dos Fundos, mas o Porta dos Fundos também asfaltou a internet, Nossa, o YouTube, né? Porque total. antes disso era muito uma coisa assim, caseira, tinha muita gente, já tinha muito. Claro que tinha muita gente profissional, mas eu tô falando que aquele momento, a partir dali, não só o Porta, mas Não, e pra você começou a ver muito. A nossa profissão, vocês trouxeram esse olhar. É. A nossa profissão olhava pro YouTube.
O YouTube, pra mim, era um lugar, tipo assim, você vê esse vídeo desse cara que foi preso lá no Maranhão? Os caras, eu vou matar, lembra? Uns vídeos assim, cara. E a gente só, o nosso canal, o Embrulha pra Viagem também, não tem nem o que imagina. Óbvio. A gente também vem de, pô, todos os atores, a gente fazia improviso, também tinha as esquetes, né? Total. As gavetas de esquete, quando a gente viu, opa, olha, dá pra Isso é fazer isso viável. aqui. Então, quer dizer, puta, não tem... Não, não e tem que nem... a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem os esquetes, trupe, a gente tem vários, TV Pirata, a gente tem uma Sim. história. Eu acho que é um pouco disso, assim, essa galera. A gente tem atores muito talentosos, né? Assim, o brasileiro é um ator muito talentoso. Então, você junta uma galera com vontade, você tem esse meio que estava acessível, porque antes, para você fazer Não. um trabalho como esse, você não tinha acesso, era muito caro. Então, você tem essa virada toda. Mas você E sabe eu que... acho, só conectando, porque assim, ó, eu lembro que o próprio Gregório, eu não sei se você tava nesse programa, eles tinham um programa na Globo Junto e também, misturado. É. que era Junto e Misturado, e parece que acabou esse programa, e logo veio o Porta dos Fundos. E o Porta dos Fundos tinha, quase que o Porta Mas dos era Fundos do coisa veio do... falar pra Globo que o Junto e Misturado podia ser um puta sucesso. Pois é. Sabe? Porque assim, falou, pô, vocês não deixaram fazer na Globo? Então a gente fez aqui, fez assim, ó, Mas é que foi o Junto pra e outro Misturado lugar. eu acho que era do Cara do Mazeu, né? Mazeu. É. Não, mas era do mas Mas os era, meninos tinha essa todos galera, faziam Gregório isso. fazia, E Porchat tinha, fazia. e tinha essa energia da sketch, tinha não sei o que, eu falei, caraca. Então, velho. é isso, é uma coisa que não é uma invenção da roda, né? Assim, é Não. uma coisa que tá ali, é pulsante, essa coisa da trupe, do grupo, Uhum. esquete, são elementos que estão ali no balaio para serem usados. O lance é a Globo fez esse programa que era ótimo. Era ótimo, Era ótimo. era ótimo. Só que também tem que pensar o seguinte, a Globo tinha toda essa estrutura, é um cruzeiro. Um grande navio fazer curva demora muito. É. Se você pega ali o YouTube e faz essa brincadeira, a gente podia falar de marca. Foi disruptivo nesse sentido, porque a gente estava muito acostumado a uma linguagem, que é a linguagem da TV Globo, que, enfim, é uma grande empresa, e de repente você vê essa coisa que tem essa sujeirinha e vai ficando mais... Vai se afinando, tem toda essa linguagem das redes sociais. Eu acho que tem que pensar também nessa transformação tecnológica que a gente está vivendo. claro. E ainda segue vivendo, né, gente? Isso, você sabe que era isso que eu ia falar. Que eu acho que assim, o Porta tem talento, é uma explosão de talentos em todos os sentidos. Mas tem também uma inteligência do momento, de entender o momento, que é o que está me dando hoje uma depresinha. E agora eu fui olhar um negócio no Rios e agora só vem disso, que é a inteligência artificial e a maravilha que é e um tsunami. É um tsunami que vai derrubar muita coisa. Olha, E assim, é assustador. Vocês já estão vendo esses videozinhos de selfie do cara no Egito fazendo a pirâmide? Porque eles já estão criando como se fosse alguém na época do Egito. Pô, a gente tá trabalhando que nem os filhos da puta aqui. E aí estão construindo a pirâmide. Tá direto agora aparecendo isso, né? São cenas prontas, sem atores, com uma coisa criada muito verdadeira. E assim, vai dando porque a gente sabe da velocidade das coisas. Só que ao mesmo tempo tinha um cara que fala um negócio que tá na hora de você parar de reclamar e aprender a lidar com isso, como isso vai poder te ajudar. Que é, de alguma maneira, como veio a internet. Então, assim, a gente vai ter que dar um jeito de entender como usar isso da melhor maneira possível e ser inusitado nesse lugar, porque não tem mais jeito. mas é um né? desafio.